Agora eu queria destacar aqui o seguinte: às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de um falso ensino, que um falso profeta está ensinando, aí muitas pessoas vêm dizer o seguinte: irmão, tenha cuidado, você está julgando aquela pessoa, você está falando mal dele. Mas há uma diferença entre você falar de um falso ensino e falar mal de alguém. A Bíblia mostra que nós podemos julgar os ensinamentos que são dados por aí, as profecias. Paulo até diz que nós devemos julgar as profecias. Jesus, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. João, ele diz na sua carta: não dê ouvido a todo espírito, porque nem todo espírito vem de Deus. Então nós temos uma capacidade, um discernimento que é dado por Deus para a gente julgar os falsos ensinos. Tem muita gente que quando a gente faz isso, elas criticam dizendo: você não pode julgar o irmão, você não pode falar mal do outro. Mas o próprio Jesus, o próprio Paulo, eles denunciaram falsos profetas. Paulo muitas vezes citou os falsos profetas até pelo nome. E falou dos seus falsos ensinos, porque ele tinha cuidado com a igreja e ele estava querendo proteger a igreja dos falsos ensinos. Então ele denunciava aquilo para que a igreja pudesse ter saúde espiritual, para que a igreja não fosse enganada. Ele alertava as pessoas a respeito disso. O próprio Jesus disse para os seus discípulos certa vez: acautelai-vos do fermento dos fariseus, ou seja, dos ensinamentos dos fariseus. Jesus não estava falando mal no sentido de prejudicar, de querer fazer mal aos fariseus. Jesus estava alertando a respeito dos seus falsos ensinos para proteger o seu povo. Então nós temos que separar as coisas para que a gente não venha cair em erro. Porque muitas vezes o inimigo tem levado as pessoas a criticar quem defende a palavra porque está falando de falsos ensinos. E o inimigo leva as pessoas a dizer: olha, você não deve julgar, você não deve falar mal. Falar mal de falsos ensinos é diferente de falar mal de falsos profetas. Nós devemos condenar os falsos ensinos. Agora, julgar as pessoas, só quem vai julgar é Deus. Nós não podemos sair falando mal do caráter das pessoas, do que elas são ou do que elas não são, porque isso é atribuição de Deus, não nossa.